Como fazer transição split com bordas como esta. O tutorial de hoje é baseado em um pedido de um inscrito que assistiu um vídeo meu por aí e me perguntou como fazer esse tipo de transição. Bom, abra aí o Lightmotion e clique nesse ícone de mais aqui abaixo. Você vai criar o seu projeto com a proporção que você quiser e também com a resolução. No meu caso eu coloquei 16:9 na resolução de 1080. A timeline do Lightmotion aí no seu projeto vai ficar desta forma. O passo seguinte agora é clicar nesse ícone de mais aqui no canto inferior direito. Importe uma mídia para o seu projeto clicando em mídia e selecione um vídeo ou alguma imagem estática que você queira estar trabalhando. Só para a ilustração desse projeto, eu coloquei aqui a imagem do seriado Um Maluco no Pedaço e vou cortar aqui esse vídeo em 3 minutos. Você pode deixar mais extenso a duração de tempo do seu vídeo, não precisa ser 3 minutos, mas eu escolhi deixar em 3 minutos para que o vídeo não fique tão longo. Importe outra mídia ou então imagem estática aí, clicando naquele ícone de mais e logo em seguida em mídia e escolha aí de sua preferência a imagem que você vai estar utilizando. Assim que as duas imagens estiverem importadas para dentro do seu projeto, você vai precisar fazer um pequeno esquema aqui, deixando as imagens uma sobre a outra como se fosse um degrau, como se fosse uma escadinha. Preste bastante atenção nesse trecho aqui do tutorial, pois essa parte é crucial para que o efeito tenha um resultado satisfatório. Se você fizer errado, vai sair tudo zoado a sua edição. Selecione a camada, determine um tempo onde você vai fazer uma divisão dessa imagem, clicando nesse ícone aqui do meio. Pronto, o seu projeto precisa ter esse aspecto aqui. 3 imagens, uma cortada no meio assim, ó. Um pequeno trecho vai ficar dessa forma. Você vai clicar aqui selecionando essa imagem que você cortou e vai fazer uma cópia dela clicando neste ícone onde eu estou circulando e em seguida duplicar uma camada. Agora o primeiro vídeo que eu acrescentei aqui, que é do seriado Um Maluco no Pedaço, eu preciso estender o tempo de duração dele para que ele se iguale a esses cortes que foram feitos aqui, essas duas camadas na qual eu cortei. Então o aspecto do seu projeto precisa ter esta aparência aqui. 4 camadas, entre 2 delas no meio que foram cortadas do vídeo de cima. Clique no ícone de mais no canto inferior direito, selecione a opção Forma e escolha um quadrado preenchido. O quadrado vai vir com uma camada com o nome de retângulo 1, pois esse quadrado você pode esticar ele e fazer ele ficar no formato de retângulo. Este retângulo precisa ter o tempo de duração dessas duas camadas que foram cortadas. Então no minuto 3:40 eu vou fazer um recorte clicando nesse ícone aqui. Pronto, no canto superior direito vai ter 3 pontinhos, você vai clicar nessa opção e vai escolher esticar para a área de composição. Agora com a camada do retângulo selecionada, clique em editar forma. Deslize o seu dedo aqui na trilha X para o lado esquerdo, para que você diminua assim a proporção, para que fique em 50. O X tem que ficar em 50 e o Y em 100. Ainda nesta aba, clique nessa opção de eu circulei, pois você vai fazer uma cópia desse retângulo. Clique em duplicar uma camada. Pronto, vai ficar desta maneira assim. O próximo passo agora é você selecionar aqui a primeira camada de retângulo que você fez aqui em cima. Você vai selecionar ela e vai clicar em movimentação e transformação. Nesta parte você vai deslizar o seu dedo aqui nesse eixo X e Y, mas no caso você vai só deslizar para a direita, levando esta camada aqui do retângulo para a direita. Na outra camada do retângulo abaixo você vai fazer a mesma coisa, clicar em transformação e movimentação e vai deslizar esse retângulo para a esquerda. Ou seja, um retângulo você vai deslizar para a direita e o outro você vai deslizar para a esquerda. O que você vai ter que fazer agora? Bem, você vai pressionar aqui a camada aqui do retângulo que você fez uma cópia e vai pressionar o seu dedo, ficando desse jeito aqui. Logo em seguida você vai selecionar a última imagem dessa imagem que você fez o corte, que está lá embaixo, a penúltima imagem. Em seguida clique onde a setinha está indicando, pois agora você vai fazer uma mesclagem de camadas, vai se tornar um grupo só. Repita o mesmo processo com o retângulo que está acima, pressione ele, pressione a outra camada de imagem e clique naquele ícone onde a setinha está indicando. Pronto, vai ficar dessa forma assim. Este modelo de transição split contém bordas, mas se você não quiser adicionar bordas, você fica a seu critério. Mas eu indico você a colocar bordas, pois a sua transição vai ficar bem mais bonita e profissional. Para adicionar bordas, selecione a camada que você vai adicionar a borda e clique em borda e sombra. Nessa opção, agora clique em adicionar borda. O tamanho da borda ou espessura da borda fica à sua preferência. No meu caso aqui desta minha edição eu vou colocar apenas em 20 e já está bom. É só deslizar o dedo aqui nessa trilha que você vai regulando o tamanho da borda.
E assim que você adicionar bordas aí no seu projeto, você vai ver que ela vai preencher tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo, quanto nas laterais. Se você não quiser que as bordas apareçam em cima e embaixo, você pode usar a opção de escala, que você pode dar tipo um zoom na imagem, fazendo com que as bordas de cima e de baixo e também do lado esquerdo desapareçam, mantendo apenas a borda central. Lembrando que se você aplicou borda na imagem da esquerda, você também precisa adicionar borda na imagem da direita. É só repetir o processo. Clique em borda e sombra com a camada selecionada e agora regule o tamanho dessa borda. No caso aqui eu vou deixar em 25. Feito isso, ainda com a camada da imagem da direita selecionada, vamos agora dar movimentação a essa imagem clicando em movimentação e transformação. E a movimentação que será aplicada novamente será aqui na escala, para fazer com que as bordas de cima do lado direito e a borda da parte de baixo desapareça e fique só apenas a borda central. O seu projeto aí na timeline vai ter esse aspecto aqui, uma linha cruzando a imagem no meio. Pode ser uma linha na cor branca ou você pode também mudar a cor dessa linha. Isso vai variar com o seu gosto. Selecione o grupo 2, que no caso é esse aqui onde a setinha está indicando, e clique em movimentação e transformação. Regule mais um pouco a escala caso você tenha percebido que a imagem da direita ficou desproporcional com a imagem da esquerda. Clique novamente em movimentação e transformação, pois agora você vai animar esta imagem. Para que isso seja possível, aqui na aba de posicionamento, adicione um keyframe no início e outro aqui mais por meio. E aí você vai vendo aí como que você vai fazer essa movimentação do elemento. Por exemplo, eu quero fazer a imagem deslizar da direita para a esquerda, essa imagem do lado direito aqui. Mas você pode fazer o contrário se você quiser. Então, com a agulha de reprodução sobre o keyframe, você vai deslizar o seu dedo aqui onde está escrito deslize aqui para mover a camada e vai deslizar ele para a direita. Isso se você quiser que a transição se inicie de forma ao contrária. Ou seja, se você quer que a imagem deslize de dentro para fora, será dessa maneira que você vai fazer. Mas no caso eu não quero fazer assim, eu quero que ela deslize de fora para dentro. Então eu vou fazer a animação reversa, que eu vou colocar um keyframe no final aqui e vou movimentar o primeiro keyframe. Vou colocar a agulha de reprodução sobre ele e é nele que eu vou começar a deslizar a imagem para a direita. Como prometido, pessoal, eu já criei a playlist dos vídeos onde eu vou colocar os tutoriais do Alight Motion, do KineMaster e do CapCut. E assim vai acontecer também com outros aplicativos conforme o tempo for passando. Vamos dar uma movimentação um pouco mais suavizada para essa entrada aqui desta imagem. E você pode escolher esse gráfico aqui, ó. Do jeito que eu estou colocando aqui, você pode fazer aí igualzinho aí no seu projeto. Clique nesses 3 pontinhos aqui no canto inferior esquerdo e você vai copiar a curva, clicando aqui em copiar curva. Desta forma você não precisa repetir o processo de deslizar aqui o gráfico quando você for mexer na imagem do lado esquerdo. E por falar nisso, chegou a hora agora de eu animar aqui a imagem do lado esquerdo. Então vou selecionar a camada aqui onde está representando a imagem do lado esquerdo e vou clicar em movimentação e transformação. A mecânica aqui é a mesma que eu fiz na primeira camada. Eu vou aplicar um keyframe aqui no início e um outro keyframe aqui mais ou menos aqui no meio. Uma das vantagens de se utilizar os keyframes aqui no Alight Motion é que você pode movimentar o losango para onde você quiser. Bom, aqui agora eu vou deslizar a agulha de reprodução sobre o primeiro keyframe e assim eu vou deslizar o meu dedo aqui para tirar essa imagem da esquerda de cena. E como eu disse, eu posso movimentar o losango pressionando ele e deslizando meu dedo sobre ele. Clico em gráfico para adicionar aqui uma movimentação mais suavizada e eu posso clicar aqui nesses 3 pontinhos aqui embaixo e clicar em colar curva. E é basicamente assim que eu faço as minhas transições split aqui no Alight Motion. Se você reparar que a última camada ficou um pouco desproporcional com o efeito, você pode selecionar ela e clicar em movimentação e transformação e aplicar um pouco mais aqui de escala. Quanto mais zelo e cuidado você tiver com a sua edição, mais bonita ela vai ficar e provavelmente, possivelmente vai chamar mais atenção do seu público. Vou dar um play aqui para que você veja o resultado. Fica um resultado bem interessante, ó. A imagem ela vem das laterais e ela se fecha formando uma imagem só. Mas como eu disse, você pode aplicar esse efeito de forma contrária, fazendo as imagens se abrirem. Bom, o tutorial de hoje não teve uma edição assim, nossa, exagerada na introdução, mas foi mais para não deixar o vídeo tão longo assim. Espero que esse vídeo tenha ajudado você que edita aí pelo Alight Motion a compreender como faz esse tipo de transição split.